Isaías 52, versículo 14. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Aleluia, amém? Essa palavra está falando de quando Jesus estava na cruz. A condição em que ele estava, vou falar aqui, nenhuma pessoa conseguiu configurar uma imagem da forma de que Jesus estava na cruz. Mas hoje, pela palavra, eu quero trazer algo aqui para vocês, que vocês talvez vão chegar um pouco perto daquilo que Jesus passou, né, na cruz por nós. Amém? Aleluia. Mas para que ele passou, né, por tudo isso, para quê? Para que a gente passe para um novo padrão de vida. Né? Foi falado aqui pela irmã Cíntia, né, que nós temos que viver o novo. Irmãos, eu vou puxar a orelha daquele que estiver hoje aqui ainda vivendo no velho. Amém? Eu vou pressionar, te comprimir até o teu velho não aguentar mais e ele cair por terra aqui nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. A palavra nos diz, irmãos, em Levítico 17:11. Você precisa entender isso. Aleluia. Isso é muito importante porque no Velho Testamento, aleluia, existe algo bem interessante, porque a alma da carne está no sangue. A alma ou a vida da carne está no sangue. Pelo que também vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, pela vossa vida, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, pela vida. Então, sem sangue, né? No livro de Hebreus 9:22 de Hebreus, aleluia, Hebreus capítulo 9, aleluia, versículo de número 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão é perdão, certo? Então era extremamente necessário sangue ser derramado. E nós temos falado, como nos ensina muito ali o livro de Hebreus, né, que todos os sacrifícios feitos, né, por Israel, pode tomar assento, irmãos, pelos sacerdotes, né, que anualmente, continuamente faziam sacrifícios de sangue de animais. Aleluia. E era apenas uma cobertura, né? Por um ano, ou anualmente, e anualmente, cada ano, o sumo sacerdote repetia os mesmos sacrifícios. Por quê? Porque o sangue de animal não era suficiente, não era eficiente para, aleluia, realmente remir, perdoar, lavar, purificar. Aleluia. Como nós lemos em Levítico 17:11, a vida está no sangue. Então, a vida do Filho de Deus, do Filho perfeito, aleluia, foi totalmente derramado por nós. Totalmente, eu disse, totalmente. No Evangelho de João, capítulo 19 de João, aleluia, a palavra do Senhor nos diz assim, João 19, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia, o versículo 33, aleluia, ao versículo número 36, aleluia, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, Jesus já tinha, né, cumprido a obra, completado a obra, não lhe quebraram as pernas. Então tudo aqui estava
sendo cumprimento das Escrituras, das profecias. Agora, o mais interessante é, irmãos, quando você vê um rabino judeu, algum judeu, né? O que eles estão buscando e querendo, irmão? Como eles rejeitaram o sacrifício de Cristo, como eles não aceitaram verdadeiramente o sofrimento de Cristo, a obra de Cristo, então eles esperam ainda. Se você falar com qualquer judeu, o desejo deles, a intenção deles é ter o templo reconstruído e eles voltar a realizar os mesmos sacrifícios, a qual a palavra fala que aqueles sacrifícios nunca pôde purificar ninguém, nunca pôde justificar ninguém. Por isso se fazia continuamente. Amém? Aleluia. Mas deixamos os judeus de lado. Aleluia. E aí, versículo 34, olha o que nos diz a palavra. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado, transpassou com uma lança, e logo saiu sangue e água. Isso fala que todo o sangue saiu do seu corpo. Aleluia. Mas, na verdade, a intenção ali era que, aleluia, a perna dele também fosse quebrada. A perna dele também fosse quebrada. Aleluia. Mas ele, como já tinha partido, já estava morto na cruz, então o soldado não lhe quebrou a perna, mas transpassou a lança. E ali a lança, né, a abertura da lança fez com que o restante, todo o seu sangue saísse do seu corpo. Aleluia. E logo saiu, aleluia, sangue e água. Nosso corpo tem uma grande quantidade de água. Todo o seu sangue, toda a sua vida saiu dele. Saiu dele. Amém? Quero enfatizar isso. Saiu dele. Amém? Versículo 35. Aleluia. E aquele que ouviu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós creiais. Aleluia. Versículo 36. Aleluia. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então sempre, tudo que estava acontecendo ali, era exatamente conforme a escritura. Mas o interessante é, irmãos, que existe uma mentalidade, né, muito religiosa, muito superficial do sofrimento de Jesus. E muitas pessoas pensam, entendem muito errado, voltando lá para Isaías 50, lemos o 52, vamos ler o 53. Aleluia. Então, o 52 fala que ele estava, né, totalmente desfigurado, pasmaram muito a vista dele, aleluia, a aparência dele, né, estava mais do que a de qualquer outro, mais do que qualquer outros filhos dos homens, né? Não havia ninguém pior na condição do que ele. E agora aqui no 53, aleluia, versículo 3, agora preste bem atenção nisso. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Pare um pouquinho aqui. Muita gente pensa, irmão, quando fala sobre isso, né, que ele era homem de dores, experimentado no trabalho, eles pensam o quê? Que era porque ele era um filho do carpinteiro José. Então ele trabalhou muitos anos na carpintaria, então ele foi experimentado. Não, ele está falando desse trabalho aqui, irmãos. Ele está falando do trabalho da redenção. Ele está falando do trabalho da redenção. Vamos ler o versículo seguinte, que fala assim, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Fala comigo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Levou. Ele levou sobre si. E nós, ignorantemente, o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse é o pensamento do homem. Coitado de Jesus. Não, coitado de mim, de você, se não fosse Jesus. Amém? Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo. Fala comigo, um castigo. Tinha um castigo que viria sobre a minha vida, mais cedo ou mais tarde, sobre a sua também. Mas Deus, Ele é tão bom, aleluia, eu sei do amor de Deus pela minha vida, porque Deus se antecipou e tomou o castigo que seria sobre mim e colocou sobre seu filho. Por isso eu sei o quanto Deus ama a minha vida. Porque o seu filho amado, filho do seu amor, Deus não poupou a ele por amor a mim. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Sabemos também, irmãos, que, aleluia, os soldados romanos teceram uma coroa de espinho e colocaram sua cabeça para humilhá-lo, para dizer que ele era o rei dos judeus, humilhado. Sabemos que espinho veio após a maldição. A terra produzirá espinhos e abrolhos, espinhos sobre a sua cabeça, quer dizer, maldição na sua cabeça. Aleluia. Então ele foi totalmente humilhado, ele foi totalmente castigado. E aí muita gente também tem uma mentalidade religiosa, que Jesus, porque era filho de Deus, Deus estava guardando ele, consolando ele, confortando ele, ele não estava sentindo uma dor como eu sentiria se fosse, no caso, eu para a cruz, ou outra pessoa estivesse lá na cruz, não iria sentir uma dor natural. Não, irmãos, ele sentiu toda a dor natural. Toda a dor natural. Ele sentiu toda a dor natural, irmãos. Aleluia. Em Hebreus 5, versículos 7 ao 9, nós vamos ler. Vamos entender isso. Hebreus 5. O qual nos dias da sua carne, preste bem atenção, quando ele estava no corpo humano, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Deixa o 7 lá, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Então agora, irmãos, nós vemos que você precisa entender que essa passagem aqui fala de Jesus, do seu clamor a Deus. Porque o que ele ia passar, irmãos, homem nenhum passou. O que ele ia sofrer, irmãos, homem na terra nenhum, aleluia, sofreu o que ele sofreu na cruz. Sabemos que muita gente fala, ninguém vai saber o preço que Jesus pagou. Nós sabemos pela palavra, muito mais pelo Espírito. Nós sabemos o que ele passou. E ele antecedendo, momentos antes disso, ele clamou muito ao Pai. Ele orou, ele clamou com lágrimas, com grande clamor, com orações e súplicas àquele que podia livrar ele da morte. A palavra fala que quando ele foi para o Getsemane, ele chegou ao ponto de a sua alma ficou tão angustiada que ele chegou, aleluia, orando mais intensamente, ele chegou a suar grandes gotas de sangue que rolavam até o chão, de tamanha angústia. De tamanha angústia. De tamanha angústia. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que aprender, irmãos, olhar com mais clareza, aleluia, que o cristianismo, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo, a graça que nos foi dada, não é uma graça barata, não é algo que veio, por vir sem nenhum preço pago. Houve um preço que foi muito caro. Por isso eu digo, irmãos, eu não acredito nessa linguagem que eu tenho que pagar preço. Eu pago preço? Como que eu pago preço, irmãos? Eu só recebo benefício.
eu só recebo privilégio, eu só recebo graça, eu só recebo favor, eu só recebo perdão, já recebo a vida eterna. Da onde que eu pago o preço? Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Não diga que você paga preço porque você não paga. Ele pagou o preço. E o preço foi sua vida, seu sofrimento, sua dor, sua humilhação, seu castigo, que era meu, que era seu. Então não diga que você paga preço. Você recebe o benefício do preço que ele pagou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito maravilhoso. Aleluia, muito maravilhoso. E agora vamos falar de outro aspecto do sofrimento de Jesus, porque nós precisamos entender um pouco mais isso, porque foi esse sofrimento, como lemos em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo estava lá sobre ele. Ele estava pagando o preço. Aleluia. Eu quero utilizar, passei aqui numa oração, acho que foi na terça para os irmãos, o Salmo 22, eu tenho falado que Davi, irmãos, ele é uma figura de Cristo. Aleluia. E muita gente julga e até abomina Davi, porque Davi, em certa fase da sua vida, ele errou. Mas ele buscou a Deus e Deus o perdoou. E tem gente que não perdoa Davi. E Davi era uma figura do reino de Cristo, e ele também era um profeta, e ele também escreveu salmos, que são salmos proféticos e messiânicos. E eu quero mostrar para vocês aqui o salmo de número 22, ele é um salmo que eu vejo mais Davi profetizando a respeito do sofrimento, do Messias sofredor. Aleluia. Ele é o que mais descreve com exatidão. Aleluia. Nós vamos ver, e eu quero mostrar aonde ele está profetizando e aonde está acontecendo. Aonde Davi profetizou e aonde aconteceu. Amém? Então no verso 22, do capítulo 22, verso 1 fala: Deus meu, por que me desamparaste? Por que alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Aleluia. Agora nós vamos lá em Mateus 27. Aleluia. Versículo 4 ao 6. Aleluia. Mateus 27. Aleluia. Aleluia. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, primeiro. Davi, aleluia, inspirado. Davi, com inspiração do Espírito Santo, ele estava profetizando sobre o sofrimento do Messias, do Salvador, aleluia, do nosso Senhor, do castigo que ele estava sofrendo ali, aleluia. E aqui, irmãos, é tão interessante porque Jesus estava experimentando uma agonia também muito grande, porque Jesus, como filho, ele nunca viveu separado de Deus. E aqui não era somente a expressão da dor do seu corpo, mas a dor da maldição de estar separado de Deus. Porque quando ele foi para a cruz, ele tomou o nosso lugar, e no nosso lugar de pecador, nós estávamos separados de Deus. Então ali Jesus não estava amparado por Deus, Deus não estava anestesiando ele, não tinha nenhum anjo guardando ele, não tinha nenhum poder, privando ele, livrando ele da sua dor, do seu sofrimento. Não havia. E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Isso, recitando ou acontecendo, o que foi citado lá no Salmo 22, primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 22, verso 2 fala assim, 22, 2. Aleluia. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, dizendo: este Salmo, irmãos, 22,
Salmo 22, 2. Aleluia. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Então ele clamou a Deus, mas Deus não ouviu. Eu disse, Deus não ouviu. Por que Deus não ouviu? Porque Deus não ouvia pecadores. E quando Jesus foi para a cruz, ele foi em nosso lugar. E naquele lugar de maldição, naquele castigo, Deus não ouviu. Deus sempre, nós sabemos que toda a trajetória de Jesus e seu ministério, o Pai sempre ouviu, ele sempre falou, né? Ele sempre exerceu a sua posição de filho, seu ministério de filho, né? Pregando, curando, libertando, agraciando vidas, mas ali Deus não ouviu. Não, Deus não estava ouvindo ele, porque Deus estava punindo ele em nosso lugar. Ele estava sendo castigado em nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante que nós não temos, pode projetar aquela imagem, por favor, lá, irmão dele na cruz, irmão Anderson. Porque nós não temos uma imagem muito precisa do sofrimento de Jesus, e às vezes nós pensamos que foi uma coisinha bem tranquila, bem pouca, né? O que Jesus passou, isso aqui não é nem perto, irmãos. Isso aqui não chega nem, a palavra fala que seus ossos eram vistos, ficaram expostos, porque muito da carne dele, pode projetar outra imagem, irmão, dele ali, isso, o chicote romano arrancando sua carne, então muitos seus ossos ficaram expostos. Nenhum foi quebrado, mas foi desconjuntado e ficaram expostos. Então isso aqui não está nessas imagens, não estão nem perto do estado de como foi profetizado em Isaías 52, que a aparência dele ficou tão desfigurada que nenhum outro mais. Aleluia. E tudo isso, agora nós sabemos que tudo isso, na verdade, ele estava na obediência e tudo isso era por amor. O amor de Deus. O amor de Deus estava fazendo isso. Deus estava fazendo por amor. Você acha que não doeu no coração do Pai? Doeu no coração do Pai, porque era o fim do seu amor. Mas o amor de Deus pelos pecadores, o amor de Deus por aquele Sérgio que estava falido, perdido, caído, miserável, pobre, aprisionado. Como que eu sairia de lá? Como que eu teria minha liberdade, minha salvação? Como que eu teria uma vida mudada? Como? Se Deus o ouvisse, se Deus o livrasse dali, eu não seria livrado. Você não seria livre. Você não seria liberto. Você não seria curado. Você não seria abençoado. O Salmo 22, aí nós vamos voltando ao Salmo 22. Aleluia. E o versículo 7. Aleluia. Diz assim: todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: aleluia, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Davi não estava falando isso dele próprio, irmãos. Tudo ele estava falando por inspiração, aleluia, porque ele sabia, pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo já indicava o sofrimento, aleluia, de que Jesus ia falar, ou ia passar, melhor dizendo, aleluia, aleluia. Então, a palavra lhe fala no versículo 7, que todos que viam zombavam dele, aleluia, e maniavam
meniciam a cabeça. 7, por favor, irmão. Aleluia. Meniam a cabeça, quer dizer, balançavam a cabeça, dizendo: coitado, sofredor, maldito. Lá em Mateus, versículo 27, capítulo 27, versículo 39. Aleluia. Mateus 27. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, zombando dele. E aí, pregador? E aí, Salvador? E aí, ô Salvador? Salva de ti mesmo. E no 22:8, ele fala: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Aleluia. Aí no Mateus 27:43, Mateus 27:43, confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Confiou em Deus, livre-o agora. Confiou em Deus. Então ele estava zombando de Jesus, dizendo: confiou. Porque Deus não livra ele agora? Como assim? Se Deus livrasse ele, como que Deus poderia me livrar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, lá no verso, Salmo 22:18. 22:18. Aleluia. Aleluia. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Isso nunca aconteceu com Davi. Davi estava falando. Aleluia. Mas nós olhamos lá em Mateus, nós vamos olhar também aqui Marcos 15:24. Marcos 15:24. Aleluia. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Cumprindo-se em Jesus lá na cruz. Aleluia. Lançando sorte sobre as suas vestes. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 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 No Salmo 22:16. Aleluia. Diz assim: pois me rodearam cães, ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Voltando no verso 12, fala assim algo bem interessante, quero mostrar isso para você. Muitos touros, aqui nessa tradução que o irmão colocou aqui, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Já vou explicar o que é isso. Então, grave ali: touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. E no 16 fala assim: pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me os pés e as mãos. Pode deixar aí, irmão. Os touros de Bazã ali é uma figura, dos cães ali, o ajuntamento dos malfeitores que cercaram ele.
né? Se refere o que? Isso é uma figura dos homens que vivem, né, se beneficiando sobre os outros, né? E aqueles, né, que são ricos, que são influentes, que dominam os pobres, né? É uma figura dos touros é como uma alegoria dos touros de Bazã. Então ali, e no verso 16, como me rodearam os cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Então Jesus ficou ali cercado, e ficaram ali zombando dele. Quem? Quem ficou zombando dele? Né? Os fariseus, os mestres da lei, até os sacerdotes, os homens que se diziam de Deus, como uns touros de Bazã, como uns cães, como os malfeitores, ficaram ali, se alegrando com a morte dele, com a dor dele, com o sofrimento dele. Aleluia. O sofrimento dele, irmãos, foi um sofrimento muito grande. Aleluia. Aleluia. E ele viveu ali aquele momento, né, de intensa dor, de grande sofrimento, Mateus 27, 41. Mateus 27, 41. Aleluia. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, os anciões e os fariseus escarneciam. Como os cães, como os touros de Bazã, os ricos, influentes, estavam ali. Fazendo o quê? Escarnecendo dele. Escarnecendo dele, zombando dele. Era aqueles que se achavam justos de Deus. Era aqueles que se achavam que faziam serviço para Deus. Mas estavam ali, rodeando ele, em volta dele. Meu Deus. E lá voltando para o Salmo 22, aleluia, e o verso 16 fala na continuação, então, Salmo 22, 16, fala assim: transpassaram-me as mãos e os pés. Porque, se o irmão colocar aquela imagem lá, ele estava pregado, né, com os dois pés, um sobre o outro, ele foi pregado com cravos de ferro, né, dos romanos. Ele foi pregado para ser pendurado, como também nos seus braços, seu punho, ele foi pregado. Ele foi pregado, né? Ele foi pregado na cruz. Seu corpo estava pendurado na cruz. E ali, queridos, nós sabemos que isso não era uma prática dos judeus. Os judeus eram bom de pedrada e varada, né? Eu sempre falo sobre isso, mas isso aqui era a prática dos romanos. Então foram os romanos, na verdade, né, que o açoitaram, né, e que depois, né, pregaram ele numa cruz, transpassaram minhas mãos e meus pés. Aleluia. E isso é muito interessante, irmãos, porque, aleluia, quando ele ressuscita e ele aparece, aleluia, aleluia, eu quero ler lá, quero colocar lá, a palavra em João 19, aleluia, 19:34, aleluia, lá ele não é mais, aleluia, já estava aqui ressuscitado, aleluia, mas, aleluia, então a palavra fala ali: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando ele estava pendurado, ele ainda foi transpassado também com uma lança. Seus pés e suas mãos já estavam perfurados com os cravos, tipo pregos gigantes. E agora também uma lança transpassa o seu lado.
Mas aí, irmãos, quando ele ressuscita, lá em João, acontece algo bem interessante. Aleluia. Glória a Deus. Também, mas antes de João, eu quero ler uma palavra que está lá no livro no profeta Zacarias, que também profetizou sobre isso. Zacarias 12, versículo 10. Zacarias 12, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. 12, 10. Zacarias 12, 10. Aleluia. Aleluia. Deixa eu encontrar aqui Zacarias. Encontra aí, irmão Anderson. Aleluia. Perdão, é 13, 6. Aleluia. 13, 6. Se alguém disser, que feridas são essas nas suas mãos? Profecia sobre ele também. Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Que feridas são essas nas tuas mãos? Alguém ia perguntar. E ele vai dizer, aleluia. São as feridas com que fui ferido. São as feridas. E lá em João, aleluia, quando ele aparece ressuscitado e ele, aparece para, já no corpo ressurreto, não no corpo humilhado, no corpo ressurreto, e aí acontece que um dos seus discípulos não estava, Tomé não estava lá. E Tomé, então contaram para Tomé, nós vimos o Senhor, ele apareceu e ele não creu. E ele disse, se eu não vir os sinais dos cravos, se eu não tocar no seu lado, onde ele foi transpassado, de maneira nenhuma eu crerei. Então em João capítulo 20, aleluia, versículo de número 27, aleluia. Jesus então aparece ressurreto para esse incrédulo Tomé, que aqui é uma figura, um símbolo do homem do sentido, do homem que depende de ver para crer, aleluia. Então ele disse, põe aqui o teu dedo, disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, mas creia, não seja um incrédulo. Não sejam incrédulos. E a questão hoje, irmãos, que hoje muitas pessoas, elas se encontram na mesma condição de Tomé. Se eu ver, eu vou crer. Ver o quê? O que você quer ver? O que você quer ver para crer? Se a palavra nos diz que nós temos que ouvir para crer. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir, e você quer ver o quê? Então Jesus falou aqui, Jesus não se negou para esse incrédulo, e fica escrito aqui algo, aleluia, para alertar todos os discípulos, aqueles que estão conhecendo Jesus, que você não precisa ver, você não tem que ver. Você não tem que requerer de Jesus, só se eu ver. Bom, querendo ou não, de uma forma ou de outra, um dia você vai ver ele pessoalmente. Amém? Mas enquanto não chega esse dia, você precisa não ser um incrédulo, um descrente, mas um crente, alguém que creia. E nós só podemos crer por meio da sua palavra.
Crê na obra que já foi consumada, ele já foi consumado. Por que eu questionaria esse amor? Por que eu questionaria esse favor de Deus pela minha vida? E agora, queridos, diante disso que a gente está tentando aqui mostrar para vocês, aleluia, eu quero ainda mencionar algo lá nos Mateus 27, versículo 55, porque para aqueles que odiavam, para aqueles que rejeitaram, né, e zombavam dele, mas agora eu queria que você meditasse algo, e aqueles que amaram Jesus, foram amados por ele, seguiram ele, imagine aqueles que foram curados por ele, imagine aqueles que, né, caminharam com ele e agora olharam ele naquela condição, naquele estado, e estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Agora imagine como estava o coração delas. Imagine como estava o coração da multidão, né? Que muitos deles estavam ali por influência, por conspiração da maldade daqueles tolos de Bazã, daqueles influentes, daqueles ricos miseráveis. Mas agora imagine, irmãos, quem realmente já por um momento tinha recebido, né, o amor do Senhor em sua vida, o favor dele em sua vida, e agora olham para ele naquela condição de tamanha maldição, todo desfigurado, de tamanha humilhação, de tamanho sofrimento. É indescritível para quem o conheceu em carne, na forma humana, caminhando, reinando, operando, como um rei caminhando sobre essa terra. Aleluia! E agora, por eles não entenderem a obra da redenção, então para eles era algo impensável. Era algo impensável, irmãos. Como pôde isso acontecer logo com ele? Ele que reinou, ele que me curou, me libertou, me amou, me abençoou. Como poderia ele estar naquele lugar? Por isso que hoje nós temos um privilégio, irmão. As Escrituras nos revelam. O Espírito Santo nos ajuda a entender e a compreender a dimensão, a magnitude dessa obra, dessa redenção e dessa salvação. Aleluia! E agora eu quero fazer uma pergunta aqui, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta. Nós ouvindo o que temos ouvido, recebendo o que temos recebido, ainda muita gente fala, mas eu não estou fluindo ainda na fé, porque eu estou ferido. O meu coração está ferido, pastor. Há uma dor na minha alma, porque eu estou sofrendo. Então eu vou ter que fazer uma oração de clamor, de um grande clamor por você, para tirar a dorzinha do seu coração. Como assim, meu irmão? Você não entendeu a redenção? Você ignorou totalmente o sofrimento, o castigo de nosso Senhor, do Cordeiro de Deus que por nós se entregou? Como você pode carregar uma dor no seu coração se Ele carregou toda a sua dor? Vou colocar novamente Isaías 53, lá, coloque lá, irmão, por favor. Isaías 53, 3, a seguir. Por isso que eu digo, irmãos, eu tenho um Redentor e eu tenho a obra redentora na minha vida. Então eu não carrego dor no meu coração, eu não carrego dor no meu corpo, eu não aceito isso, porque eu aceitei a redenção. Irmãos, eu digo uma coisa, se a minha fé não aceita, e eu não aceito, irmãos, eu declaro para você, você não aceite você carregar uma dor no coração, você carregar uma dor no seu corpo. Como assim? Você não é um cristão, você não é um crente. Se você carrega isso, você não entendeu redenção, você não entendeu o que é graça. Glória, glória. Aleluia. Meu Deus, homem de dores, experimentado nos trabalhos, esse trabalho.
Os homens escondiam dele o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa algum. Versículo 4. Por que aconteceu isso com ele? Porque verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas plural, dores, levou, no passado, dores, plural, todas, levou sobre si. Como assim alguém que se diz crente, como alguém sim, que se diz professar fé em Cristo, está lhe dizendo que a minha dor no meu coração? Não, você não é um crente. Eu discordo de você e eu afirmo que você não é um cristão. Porque se você não está olhando para isso, se você não entendeu o que é redenção, você não entendeu nada da obra de Cristo. Você está sendo roubado, mas o Senhor pagou um preço tão alto, sofreu um sofrimento tão grande, para você agora dizer, você está com uma dor no coração? Com uma dor no coração, se Ele levou todas as nossas dores sobre si, todas as nossas enfermidades. Aí, pela ignorância, os homens nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como alguém pode levar uma dor no seu coração? Pastor, eu estou precisando de cura, porque eu fui ferido, aconteceu alguma coisa, eu fui machucado. Olha para a redenção, para a mensagem da cruz. Entenda a mensagem da cruz. Olhe para o Cordeiro de Deus, o que Ele fez por você. Meu Deus, irmãos, como o inimigo se utiliza da ignorância, da cegueira, quando uma pessoa reputa ele como oprimido, mas o oprimido era eu antes da redenção. Você poderia ser um oprimido antes de conhecer essa salvação, mas agora conhecendo salvação, como você pode estar sendo oprimido? Como você está permitindo o diabo se utilizar da tua ignorância, da tua falta de fé, e de ignorar aquilo que ele sofreu por você, aquilo que ele foi castigado em seu lugar, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, peraí, pega a primeira frase. Ele foi ferido pelo quê? Pelo quê? Quem foi o culpado do seu sofrimento? Quem foi o culpado? Pergunta no seu lado, quem foi o culpado? Você vai sair daqui hoje crente. Quem foi o culpado do sofrimento dele? Quem foi o culpado? Quem foi? Moído pelas nossas iniquidades, quem foi o culpado? Quem foi o pecador? Quem foi o mentiroso? Quem foi o traidor? Quem foi o incrédulo? Quem foi o egoísta? Quem foi? Não foi o velho eu? Não foi o velho você? E se você não entendeu isso ainda, comece a entender agora. Ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era devidamente meu e seu, aleluia, que nos traz a paz, já nos trouxe a paz, estava sobre ele. Então todo sofrimento, toda dor, tudo aquilo que mencionamos aqui, uma parte só, porque não é tudo, não é tudo, eu afirmo, não é tudo, aleluia, era por conta das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Então eu era o culpado, nós éramos o culpado. Ele inocente, sofrendo tudo aquilo, passando por toda aquela dor, por aquela maldição, por aquela humilhação. E aí muita gente na ignorância, na falta de fé, ainda carrega na sua vida, estou carregando uma dor. Meu Deus, irmãos, eu me alegrei quando o Espírito Santo sempre direciona algo. Quando a irmã que trouxe a sua palavra, você tem que viver um novo. Mas é interessante, nosso velho homem foi crucificado com Cristo, a palavra fala isso. Mas tem gente que ignora o que a palavra de Deus diz e ela carrega a velha vida, ela carrega o velho padrão, ela carrega os velhos sintomas, ela carrega a velha condenação, a velha mentalidade. Em nome de Jesus, glória a Deus, isso mesmo.
que não somente o pastor, mas todos podem dizer: eu sou livre. Eu não sou mais um condenado, eu não sou mais um amaldiçoado, eu não sou mais um maldito, eu não sou mais alguém que vai ser castigado. O diabo não tem que... Existe uma porta aqui, irmãos, onde o diabo abre-se para o diabo, onde o diabo se deleita nisso. Por não entender e não valorizar o sofrimento, a obra do amor de Deus, o que Deus fez em Jesus por nós. Aleluia, nós ignoramos, e aí o diabo tem liberdade, ele se deleita em roubar, né? Aí ele tem liberdade, aquele desejo, ele vai lá e coloca aquela dor maldita, ele vai lá e coloca aquela enfermidade maldita, e aí ele estou passando na prova porque Deus está me provando. Não é o Deus que está provando, é o diabo que está te roubando, é o diabo que está te massacrando, é o diabo que está te açoitando pela tua ignorância. E Deus não pode fazer nada. Deus não faz nada. Sabe por que ele não fez nada? Ele já fez no seu filho. E se você está ignorando a obra do seu filho, ele não pode fazer nada pelo ignorante. Ele não pode fazer nada pelo incrédulo até que ele creia. Até que ele aprenda. Até que ele olhe atenta para o sofrimento dele, para a obra dele. Para a morte sacrificial dele. Aleluia. Aleluia. Então a palavra lá em Zacarias 13 fala: que feridas são essas nas tuas mãos? Fui ferido na casa dos meus amigos. Mas ele verdadeiramente foi ferido. Né? Pela morte sacrificial, pelo nosso castigo, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Mas agora, como alguém, um cristão, pode estar ferido? Eu estou ressentido, não falo com aquele irmão lá porque ele falou uma palavrinha para mim, sabe? E aquela palavrinha entrou lá no meu coraçãozinho, e o meu coraçãozinho ficou machucado, sabe? Então agora eu não estou muito bem com Deus, não estou nem vontade, né, de participar da ceia, porque o meu coraçãozinho está machucadinho. Vai se converter? Vai se converter, manda esse diabo dessa mentira embora. Essa mentira do diabo tem que sair embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Deus, Ele é tão maravilhoso. O Senhor é tão maravilhoso. Seu amor é tão grandioso por nós. É tão maravilhoso. Aleluia. Nós cantamos aqui. Mas às vezes eu falo isso, irmão, não na forma de dizer que não devemos cantar. Mas temos que, na verdade, crer e se beneficiar, valorizar a obra que Deus nos valorizou através de seu Filho. Aleluia! E eu falo aqui, nós cantamos aquela canção: é tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar em sua mesa. Agora vem cá, quantos assentam na mesa? Quantos comem com dignidade? Quantos comem a palavra de Deus, se deleitam nela? Quantos se alegram em saber que são amados? Aleluia, que já foram comprados, que já foram perdoados, aleluia, que tem uma vida, já foram curados. Pelas suas chagas fomos curados, e agora que nós temos uma nova vida, uma vida de paz, temos um novo para viver. Por isso que incansavelmente temos falado, aleluia, 2 Coríntios 5:21, aleluia, portanto agora se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Que são as coisas velhas? A minha vida sem Deus, a minha vida de mentira, a minha vida de derrota, a minha vida de pecador, a minha vida maldita, já passou, já acabou para mim. Para todo filho de Deus já acabou, meu irmão. Não, pastor, eu não entendo dessa forma, eu estou lutando para ir para o céu. Você não vai. Vou repetir, você não vai. Se você está lutando para ir para o céu, você não vai. Você não vai. Eu repito, você não vai. E eu te alerto, você não vai. Eu tenho autoridade da palavra de Deus para dizer que você não vai. Agora, se você olhar para o Cordeiro de Deus, se você olhar para o amor de Deus que sacrificou o seu único filho, não poupou ele, antes o entregou ele, aleluia, humilhou ele,
castigou ele para te salvar. Então não diga que você está lutando para ir para o céu. Porque o céu já foi te dado, o preço já foi pago, o sangue do Filho de Deus. Aleluia, Baramás. Voltando a Isaías, você precisa entender isso. Não quero nem saber do horário hoje. Hoje o almoço vai ficar para mais tarde. Hoje o diabo vai ter que sair daqui todo esmagado, humilhado e derrotado em nome de Jesus. Ora, vassoura e barabás. Aleluia. Aleluia. Muito interessante, nós temos que entender isso. Eu falei inicialmente, Levítico 17:11, que a vida está no sangue. Aleluia. E Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há perdão. Agora, Isaías 53, versículo 10. Aleluia. Isso aqui é o coração da redenção, irmãos. Isaías 53 e versículo de número 10. 10. Todavia ao Senhor agradou, foi da vontade dele, moê-lo. Jesus foi moído, transfigurado, dilacerado. Essa era a imagem de Jesus. Fazendo enfermar, ficou enfermo na cruz, para hoje você ser curado. Quando a sua alma, seu sangue, se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, sua descendência, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Que é isso? Isso é uma visão, mais ampla daquilo que os sacrifícios levíticos eram feitos, pelo sangue de animais e que não era suficiente. Mas aqui, aleluia, o Senhor, aleluia, foi da vontade dele, pegando o seu próprio filho, o cordeiro perfeito, sacrifício perfeito, aleluia, agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar, e quando a sua alma, seu sangue, se puser por expiação do pecado. Aonde que seu sangue foi colocado? Aí está o ponto, falamos sobre o corpo, mas na verdade não foi o corpo era o meio para que o sangue fosse derramado, porque o corpo não podia salvar, o corpo só podia o quê? Carregar, sofrer o nosso castigo, mas o que realmente podia nos salvar, nos lavar, aleluia, era o seu sangue, sua alma se puser por expiação do pecado. Então aí sim, irmãos, o seu sangue, quando Jesus ele sobe, a palavra fala lá em Hebreus, que ele subiu no santuário, não feito por mãos, ele entrou no santuário do céu, para realizar uma eterna redenção. O que ele levou lá? Ele levou o seu próprio sangue, o seu próprio sangue foi levado. Ele entrou no santuário do céu não sem sacrifício, mas com o sacrifício de si mesmo, levando o seu próprio sangue. Seu próprio sangue. Seu próprio sangue. Seu próprio sangue. E esse sangue, o sangue de animais, que justificava, que cobria pecado, o sangue do Cordeiro perfeito, do Filho perfeito, realizou uma obra perfeita. Não para você hoje ser um crente cheio de defeito, cheio de dorzinha aqui e acolá, cheio de traumazinho. Eu tenho trauma da minha infância, pastor. Eu tinha um monte, mas quando eu conheci a redenção, tudo caiu por terra, irmão. Quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, eu recebi uma nova vida, livre para viver. Meu velho homem era acorrentado, mas quando eu recebi o Senhor, eu vi as correntes caindo por terra, e hoje eu tenho liberdade. Hoje eu tenho liberdade, foi para a liberdade. Nós declaramos aqui liberdade. Os filhos de Deus são livres, mas não podemos fazer disso apenas uma melodia. Nós temos que fazer uma verdade. Isso tem que ser uma verdade, uma realidade em nossa vida, uma realidade na nossa fé. Aleluia. Aleluia.
Então o seu sangue já foi colocado por expiação do pecado. Ou seja, o preço do meu pecado já foi definitivamente pago. E agora eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Jesus teve que ser condenado, castigado, em meu lugar, para que eu tivesse o quê? Aí nós entendemos a redenção, a substituição, né? Ele preso, ele condenado, para que eu fosse o quê? Livre. Tivesse liberdade, tivesse uma vida de verdade, tivesse agora, né, pelo meio do seu sangue, né, ele fez ali a paz, e agora nós tivesse o quê? A paz com Deus, reconciliados com Deus. E agora, pela graça, Romanos 8, nós temos, aleluia, Deus não nos deu o espírito de escravidão para estar outra vez, né, amedrontado, com medo, escravizados pelo medo, mas o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Pai. Pelo qual clamo, Pai. Pai, eu tenho um pai, eu sou filho. É tão belo saber que eu sou filho. Eu sou filho. Aleluia. Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. O filho perfeito, o sacrifício perfeito, não te fez imperfeito. O que é imperfeito é a mentira do diabo na tua vida. O que é imperfeito é a tua mentalidade, que ainda não foi renovada pela palavra de Deus. E aí você se olha no espelho da tua realidade e você se vê imperfeito. Mas quando você estiver na fé, quando você estiver crendo na obra redentora, no Cordeiro de Deus, naquele que sofreu em teu lugar, que ele levou sobre ele o teu castigo, o teu pecado, a tua transgressão, e ele sofreu por conta disso, para que hoje você seja o que? Livre. Para que você seja uma bênção, para que você seja verdadeiramente um filho amado. Amado. Eu disse amado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então o seu sangue é expiação, ou seja, o seu sangue, aleluia, foi levado ao santuário do céu. E é esse sangue que nos lavou, né, que nos comprou, nos justificou diante de Deus, nos qualificou para Deus, porque o sangue de Jesus, ele é perfeito, puro. Aleluia, ele é maravilhoso. Lembramos lá, aleluia, quando Israel celebrou a Páscoa, por antecipação antes da saída do Egito, o sangue do cordeiro nas portas das suas casas, livrou eles da morte, livrou os primogênitos da morte. O sangue de Jesus nos livra da morte eterna, irmãos. E o sangue de Jesus nos comprou para nos dar a vida eterna. A vida eterna. Eu disse a vida eterna. A vida eterna. Irmãos, se você não estiver em Cristo, na expectativa, na visão da vida eterna, irmãos, você não entendeu nada de Deus. Você não creu na obra de Deus. A vida está passando tão rápido, irmãos. É verdade, pastor, seu cabelo já está branco. Mas o teu também vai ficar. Se não ficar branco, pode ser que desapareça. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Aleluia. Paulo, ele fala aos coríntios, irmãos, que enquanto ele está no corpo, ele está ausente do Senhor. Por isso ele dizia, né? Eu anseio, eu tenho um desejo em deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Porque enquanto estamos aqui nesse tabernáculo, Paulo chama o nosso corpo de tabernáculo, uma casa, onde nós habitamos temporariamente. Mas nós temos em Deus, como ele fala em Colossenses, temos em Deus, quando o tabernáculo dessa casa terrestre se desfizer, nós temos em Deus um edifício. Ele não está falando da casa do céu, ele está falando do novo corpo, o corpo semelhante ao corpo de Jesus. Aleluia, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia.
1 João capítulo 3, entenda isso, irmão, estabeleça na tua vida. 1 João capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar o versículo 1 também, irmãos, porque isso é importante para todos aqui. 1 João, perdão, não é João, não. 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aquele crente, aquele bobo, aquele fraco vai para uma igreja, precisa de uma igreja. Coitado. O mundo fala isso, mas o mundo não conhece a Ele e não sabe o lugar onde estamos em Deus. E o que tem reservado para toda a eternidade para nós. Aleluia, versículo 2. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus. Quem é aqui? Quem é aqui? Aleluia. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Meu Deus, irmão, pelo mesmo sangue. O sangue dele está em mim, queridos. A vida dele está em mim. Por que eu não seria semelhante a ele? Mas o religioso não vê dessa forma, não. Ele pensa que ele vai ter um corpinho lá, coitado, né? Gordinho, outro muito magrinho, outro meio doentinho, outro meio velhinho. Não, não vai ter velhinho lá no céu. Todos vão estar em meia idade. Todos vão estar restaurados, lindo, perfeito, para sempre. E para sempre, para sempre. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, ou seja, teremos um corpo semelhante ao dele. Aleluia. Assim como Ele é, o veremos. E 3, aleluia. E qualquer que nele tem essa esperança, você tem? Você tem? Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro.